Olá, eu sou a professora Maria Tereza e eu estou acompanhando vocês na disciplina de Bioquímica aplicada à saúde. Vou começar com uma pergunta. Você sabia que a gente tem um exame que é capaz de verificar o nosso equilíbrio ácido-base? Vamos ver? Bom, então, comecei perguntando, né, se você sabia que há um exame capaz de verificar o equilíbrio ácido-base do nosso organismo. Então, vamos ver qual exame que é esse? Esse exame, gente, é a gasometria arterial. Nesse caso, gente, é um exame laboratorial que vai medir os níveis de gases no sangue, possibilitando, então, uma avaliação do equilíbrio ácido-base e também da oxigenação do paciente. E ele vai ser amplamente utilizado em situações clínicas como doenças respiratórias, metabólicas ou em estados críticos do paciente. Vale lembrar que o nosso organismo como um todo, ele precisa manter o equilíbrio ácido básico. A partir do momento que a gente modifica o equilíbrio, né, do ácido básico, a gente vai promover alterações no pH do nosso organismo. Algumas alterações, por mais leves que sejam, já começam a comprometer o funcionamento do organismo como um todo. Já começa a comprometer o funcionamento de enzimas que são fundamentais para o nosso metabolismo, certo? E aí a gente vai quebrar o equilíbrio que a gente tem na homeostasia. A gente vai começar a desenvolver um processo patológico. E a gasometria, ela permite que a gente identifique se esse equilíbrio ácido-base ele vai ser quebrado e o que causou, né, a princípio, esse tipo de desequilíbrio. Então, vamos aos slides. Quando a gente fala da gasometria, a gente vai ter alguns parâmetros que a gente vai estar avaliando. Esses parâmetros, eles vão incluir o pH, a pressão parcial de oxigênio, a pressão parcial de gás carbônicos, a concentração de íon bicarbonato, se há um excesso de base e também a saturação periférica do oxigênio. Normalmente, o que a gente vai considerar para a interpretação inicial é o pH, né? A gente quer ver se teve uma alteração no sangue, né? Se teve uma alteração desse equilíbrio ali, né? Do meu valor normal de pH que tem que ser de 7,35 a 7,45. E aí, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma diminuição, uma queda nesses valores de pH, quando ele passa a ser menor que 3,35, eu tenho um caso de acidose. Já quando o meu pH ele aumenta, ele vai para cima de 7,45, eu tenho um caso de alcalose. Então, aqui ele vai ficar mais ácido e aqui o meu sangue vai ficar mais básico, né? Ele vai perder aquele equilíbrio que ele precisa ter entre 7,35 e 7,45. Então, minha gasometria permite, né, possibilita que eu tenha esse valor de pH. Quando eu falo da pressão parcial de dióxido de carbono, que é outro parâmetro também importante, ele vai refletir, então, a eficiência da minha ventilação alveolar, como que está a minha troca gasosa, tá? E ele vai de 35 a 45 milímetros de mercúrio. E aí, quando eu tenho uma diminuição nesse meu parâmetro, né, eu tenho uma hipoventilação. Então, eu vou ter ali como eu tenho um aumento, desculpa, eu tenho uma hipoventilação que vai me ocasionar uma acidose respiratória para tentar compensar, né, esse parâmetro ali, esse aumento. Já quando eu tenho uma diminuição, né, quando eu fico com essa minha pressão parcial ficar abaixo de 35, eu vou ter ali uma hiperventilação que vai me causar, né, uma alcalose respiratória. Em relação aos valores de bicarbonato também, que eu consigo analisar na minha gasometria, eu vou ter ali, né, o bicarbonato como principal tampão presente no sangue
e ele vai regularizar ali, vai equilibrar, né, regularizar o meu equilíbrio metabólico. E aí, normalmente, a quantidade de bicarbonato que eu preciso ter ali no meu sangue é de 22 a 26 miliequivalentes por litro de sangue. Quando eu tenho ali problemas também que vão causar diminuição ou aumento, eu também entro em alguns estados, certo? Então, quando eu tenho um valor menor que 22 miliequivalentes por litro, eu vou ter uma acidose metabólica. Por quê? Eu não tenho quantidade suficiente de bicarbonato para neutralizar ali pequenas diferenças que meu sangue vai ter ali de produção de substâncias ácidas. A mesma coisa ali quando eu tenho um aumento, né, quando está acima de 26 miliequivalentes por litro desse meu bicarbonato, quando eu tenho uma quantidade excessiva desse bicarbonato, eu vou ter ali uma alcalose metabólica. O sangue vai estar mais baixo. E aí, como a professora falou, toda vez que a gente tem esse desequilíbrio, a gente já começa a comprometer ali as funções normais do meu organismo. E aí, quando a gente pega um exame, né, uma gasometria, a gente precisa saber interpretar esse exame, a gente precisa saber avaliar. E aí a gente vai ter alguns parâmetros que são importantes ali, um certo padrão para a gente seguir para fazer a avaliação e conseguir entender qual tipo de acidose ou alcalose aquele meu indivíduo está passando por aquele momento. Qual é a causa? Se minha causa é uma descompensação ali nos meus níveis de gás carbônico ou se é uma descompensação ali nos meus níveis de bicarbonato. Então, a gente pode ter esses dois casos que a gente vai ver a seguir. Então, quando a gente fala do pH, a gente precisa definir se esse pH está mais alto ou se está mais baixo. Se é um caso, então, de uma alcalose ou de uma acidose. Eu preciso determinar qual que é a causa primária que eu tenho ali, o que está causando esse desequilíbrio no meu pH. Se é uma causa respiratória, devido à minha pressão parcial do gás carbônico, ou se é uma causa metabólica, devido à alteração do meu bicarbonato. A gente também precisa verificar a compensação. Se o meu sistema respiratório está compensando a minha alteração metabólica, se eu vou ter ali também, junto com a minha alteração do bicarbonato, uma alteração respiratória, uma hiper ou uma hipoventilação, né? E se meu sistema renal, ele está tentando compensar também a alteração respiratória. Então, nesse caso, gente, o nosso organismo ele tem meios de tentar compensar essas alterações, tá? Porém, essa compensação nunca é perfeita. O pH raramente retorna à faixa normal se eu tenho ali alguma disfunção que está causando alterações nesses parâmetros. Então, eu vou precisar de outras intervenções para que o meu pH volte ao normal, uma vez que a gente tenha uma descompensação. Tá? Então, no caso da acidose respiratória, eu posso ter uma causa ali, uma hipoventilação. Então, uma depressão respiratória, o que vai acontecer? O meu pH vai baixar, ele vai estar ali mais ácido, eu vou ter um aumento da minha pressão parcial de gás carbônico e, em alguns casos, eu vou ter também um aumento do meu bicarbonato se eu estiver tentando compensar esse meu quadro. Mas, em alguns casos, a gente vai observar ali, através dos exames, que ainda meu bicarbonato está normal. Ele ainda não tentou ali fazer um mecanismo compensatório em relação ao pH. No caso, quando eu tenho uma alcalose respiratória, ou seja, é o meu sistema respiratório que está causando um aumento no meu pH, o que pode acontecer ali? Eu vou ter uma hiperventilação, e aí pode ser causado por uma ansiedade, uma hipoxia, né, que é ali uma diminuição do aporte de oxigênio para os tecidos de modo geral, causado por uma outra obstrução. Eu vou ter um pH, então, mais básico. Nesse caso, a pressão do meu gás carbônico ela tende a ser menor e também o meu bicarbonato ele vai diminuir ali para também tentar uma compensação, né? Se esse meu pH ele está muito elevado, está mais básico, eu não vou querer que esse meu bicarbonato esteja ali na corrente porque ele vai aumentar o valor desse pH, que não é interessante no caso, né? A gente quer diminuir o valor desse pH. Quando eu falo de uma acidose metabólica, o que vai acontecer aqui? Neste caso, a causa principal, ele não vai estar relacionado
minha pressão ali do gás carbônico, mas em alguns casos também, tal como na acidose respiratória, esse meu parâmetro do meu gás carbônico, ele pode estar alterado também, pode estar num mecanismo ali de compensação. Então, quando eu tenho a acidose metabólica, uma das causas pode ser o aumento de ácidos, então, no caso de uma insuficiência renal, eu vou aumentar a concentração de ácidos no meu organismo. No caso de uma cetoacidose, também eu vou aumentar. Então, eu vou ter ali mais ácidos sendo liberados no meu organismo, e aí eu preciso, né, tentar conter essa queda do meu pH. Uma outra coisa que pode levar à acidose metabólica é a perca de bicarbonato durante uma diarreia, por exemplo, tá? E aí esse meu pH vai baixar, eu vou ter menor concentração ali do meu bicarbonato, né, por algum motivo que não está sendo suficiente, e eu vou ter também a minha pressão parcial de gás carbônico sendo diminuída. E a alcalose metabólica também, a gente vai ter esses mecanismos de compensação. Para deixar isso mais ilustrado, eu trouxe um caso clínico para a gente discutir. Então, nesse caso, a gente tem um paciente que ele tem 54 anos, é um homem, né? E aí, qual que é a queixa principal? Ele vai apresentar um cansaço e respiração acelerada, então ele está ali hiperventilando, né? E o que aconteceu? Há 3 dias ele iniciou um quadro de náuseas, vômitos e fadigas, e no último dia passou a apresentar uma respiração rápida e profunda. Ele relata não urinar adequadamente também há 2 dias. E aí, esse paciente ele já tem um quadro ali de atenção, porque ele tem uma diabetes mellitus do tipo 2, ele usa a insulina, mas de que forma? Irregular, e ele também é um indivíduo que é hipertenso. Então, aqui a gente precisa já se atentar ao quadro desse paciente. Ele já apresenta ali uma atenção especial, porque ele apresenta uma diabetes que está possivelmente descompensada, porque ele não faz um uso regular da insulina e provavelmente também a gente não sabe como está o seu medicamento, se ele está fazendo um uso adequado desses medicamentos. E aí, desse caso, o médico, né, solicitou uma série de exames, incluindo a gasometria. Vamos ver o resultado? Então, os exames físicos mostraram uma frequência cardíaca um pouco mais acelerada, uma pressão arterial um pouco abaixo, né? Uma frequência respiratória, uma temperatura também, ele não apresentava febre, mas ele apresentava hálito cetônico, que é um hálito que é mais doce, tá? Normalmente indivíduos, quando a diabetes dele não está compensada, não está controlada, eles apresentam esses hálitos cetônicos. E a glicemia também apresentou elevação, a ureia também e creatinina, indicando função renal, né? E cetonúria positiva, ou seja, ele tinha presença de corpos cetônicos na urina. Então, indicativo ali de uma diabetes que não estava ali controlada, né? O pH foi ácido, né? Já a sua pressão parcial do gás carbônico, ela se encontra abaixo do ideal, mas dessa forma já é um mecanismo compensatório, tá? E o seu bicarbonato também já está abaixo ali do necessário, certo? Neste caso, gente, o que a gente diagnosticou? Qual que foi o parecer clínico ali, né? Que é uma acidose metabólica, justamente por conta da presença de corpos cetônicos também, e foi calculado o anion gap. Esse anion gap, ele vai ser elevado quando a gente indica ali um acúmulo de ácidos, justamente porque a gente estava desconfiando, né, de um acúmulo ali através da produção de corpos cetônicos, né, e foi justamente isso. A acidose metabólica, né, secundária à cetoacidose diabética. Então, uma produção excessiva ali de corpos cetônicos levou a essa descompensação ali no organismo do paciente, que foi possível detectar através, né, foi possível realizar um diagnóstico ali através da gasometria.
E aí, o que a gente vai ter ali? Que o diabetes descompensado leva ao uso de ácidos graxos como fonte de energia, né? Gerando o acúmulo justamente desses corpos cetônicos. Isso reduz o bicarbonato sérico, resultando em acidose metabólica. Então, esses corpos cetônicos, esses acúmulos ali, tanto do ácido acetanoacético e beta-hidroxibutirato, contribuem para a redução do bicarbonato. Desta forma, como já tinha ali uma diminuição do pH, esse paciente entrou ali numa compensação respiratória e apresentando então uma hiperventilação para tentar eliminar esse gás carbônico ali que induz, né, a uma acidez ali no sangue. Então ele queria diminuir, né, a quantidade de gás carbônico ali para tentar aumentar esse pH voltar à normalidade. Qual que é a conduta nesse caso? Então, uma infusão de solução salina isotônica, porque a gente também tem casos de hipovolemia justamente por esse desequilíbrio do pH. A insulinoterapia, então, nesse caso vai ser realizada uma infusão intravenosa, né, contínua, para controlar, então, essa hiperglicemia e interromper a cetogênese. E também a correção de eletrólitos, que a gente vai estar monitorando, né, o potássio sérico para uma reposição conforme necessário. E aqui, rapidamente, eu trouxe outro caso para a gente ver um caso onde o problema é respiratório, tá? Então, queixa principal da Maria Souza, de 68 anos, é uma falta de ar e sonolência. Essa paciente, ela já tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica há 10 anos, já foi tabagista, né? E ela não faz uso das medicações prescritas. No caso da gasometria dela, gente, o que apareceu também? Um caso de acidose. Neste caso aqui, ela apresenta, então, a pressão parcial do gás carbônico elevada, mas ainda não teve a parte compensatória do bicarbonato. Então, o meu bicarbonato ele não reduziu ainda no meu organismo. Ele mantém ainda, ele não aumentou no caso, não reduziu, ele manteve dentro da normalidade. Ele não está compensando ainda, né, esse parâmetro. E ela apresenta também uma saturação baixa. Nesse caso, o diagnóstico dela foi de acidose respiratória aguda, sem a compensação metabólica ainda, porque os índices de bicarbonato são dentro da normalidade, associada a um agravamento da DPOC, porque ela já produzia, né, já tinha um problema ali respiratório. Então, nesse caso, o que aconteceu foi um mecanismo de acidose respiratória. Hipoventilação, que vai levar ao aumento da pressão, né, e uma queda do pH causando essa acidez. Dessa forma, a gente tem diversos tipos, né, a gente consegue utilizar essa gasometria de diversas formas para fechar diferentes tipos de diagnóstico.